Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Fora. Hoje tenho comigo a Madga, uma enfermeira portuguesa que está neste momento no Reino Unido. Olá, bem-vinda. Olá, obrigada. Então, conta-nos aqui uma breve apresentação sobre ti. Há quanto tempo é que estás no Reino Unido? Que cidades é que já estiveste? Assim, uma vista geral. Sim, claro que sim. Então, o meu nome é Magda, como já tinhas dito, tenho 26 anos, já tenho que pensar. Tenho 26 anos, sou de Almada, estudei na EGASMIS enfermagem e, entretanto, tive um ano em Portugal e decidi que estava na altura de mudar-me para ganhar um bocadinho mais de dinheiro, porque sinto que a qualidade de vida em Portugal, com o dinheiro que nós recebemos como enfermagem, não é muito bom. Então, pronto, decidi fazer esta mudança de ir para o Reino Unido e estive em Southampton 2 anos e gostei bastante, mas entretanto decidi que queria um bocadinho mais e então acabei por mudar há 3 meses para o Reino Unido também, para uma ilha chamada Guernsey. Ok. Pronto, e E, agora estou e- aqui. e o que é que te fez procurar assim por esta mudança? O que é que achavas que estava-te a faltar em Southampton? Olha, então é assim, eu sinto que onde eu estava, era muito escasso em termos também de vida social, que era muito casa, trabalho, trabalho, casa. O dinheiro, o ordenado era bom, mas o custo de vida também estava a aumentar e eu queria um bocadinho mais e pensei, eu mudei-me de Portugal para outro país para estar a ganhar dinheiro e agora não estou a poupar o que eu quero. Exato. Portanto, fui à procura de uma oportunidade melhor. Inicialmente até pensei Estados Unidos, Ok. ah, mas o processo para mudar para os Estados Unidos eram 2 anos, era Exato. preciso um exame horrível. É. E pronto, entretanto foi mais por causa disso que decidi mudar-me para outro sítio, por causa da qualidade de vida. Uhum. E pronto, e foi Guernsey, que Ok. foi através de uma empresa que eu até fiquei interessada dos Estados Unidos, Ok. e a Vitae Professionals, e pronto, eles tive uma entrevista, não, não foi uma entrevista, foi uma espécie de palestra que eles deram para muitas pessoas sobre os Estados Unidos. Uhum. Fiquei interessada, falei com um dos membros deles e eles até sugeriram vários sítios e um deles foi Guernsey. Ok. Pronto, até foram eles que sugeriram. Exato, já tinha ouvido por parte da Vitae também que era um destino que agora está a ficar mais sketchy, a chamar um bocadinho mais pessoas e há realmente bastante pessoas a ficar até contentes com este destino final. Sim, Mas pronto, essa parte já lá vamos. sim, exato. Então, assim, por que áreas é que já passaste? Tipo, que serviço é que tens estado a trabalhar desde o teu início de carreira, inclusive tanto em Portugal como agora no Reino Unido? Quando terminei o curso, eu já sabia que queria vir para fora, então nem sequer fui para meio hospitalar porque achei que não valia a pena estar 3 meses, 6 meses e depois de repente dizer adeusinho, pessoal, vou-me embora. Apesar de ter sido quase um ano, mas Aham. pronto, trabalhei na Santa Casa da Misericórdia do Barreiro, em cuidados continuados. Estive lá um ano e 3 meses. Acabei por trabalhar na altura, como estávamos na altura também do Covid, acabei por fazer vacinação, acabei por fazer testes de Covid. Mais o quê? Acho que foi só isso. Pronto, foi mais vacinação e testes de Covid. Pronto, Uhum. e depois em Portugal foi só isso. Ok. E depois, quando fui para a Inglaterra, já tinha dito que eu gostava bastante de cardiologia, de maternidade, só Uhum. que a Inglaterra funciona diferente de Portugal. Assim, Enquanto Portugal nós tiramos 4 anos sim. e podemos ter obstetrícia, podemos cuidar de tudo e mais alguma coisa. Uhum. Em Inglaterra nós temos 3 anos, e eles, se eles tiraram o curso lá, claro, são 3 anos do curso geral de enfermagem, e depois nós quisermos tratar, por exemplo, a parte da obstetrícia, é um curso completamente à parte. Ok. E mais quantos anos é que é? Ou menos? Eu acho que é à parte, ou seja, nem sequer tiram os 3 anos de enfermagem. Oh, Não. Ou seja, eles tiram um curso completo, ou seja, é tipo enfermagem e obstetrícia, como se fossem duas coisas diferentes. a sério? Fogo, Yeah. não tinha noção, por acaso. Sei que é um sistema assim diferente do nosso, mas a esse ponto de ser cursos diferentes não tinha mesmo noção. Sim, é tanto que eu acabei por não conseguir ir para lá para a obstetrícia porque, apesar de nós termos a formação em Portugal, eles não reconhecem esse curso em conjunto porque eles fazem a diferenciação. Não percebo muito bem. Mas pronto, acabei por ir para a cardiologia, que eu gostei Ok. bastante. Trabalhei num serviço que eles chamam Coronary Care Unit, que é Uhum. um serviço de unidades coronários, cardíacos,
que eles tratam ataques cardíacos, pessoas que precisam de pacemaker, arritmias, insuficiência cardíaca em que estão cheios de fluidos, precisam de os drenar. Yeah. Pronto. E pré-cirúrgico também. Pronto. E Yeah. gostei bastante. É um serviço espetacular. Aqui Adorei muito. até em níveis de ambiente, tipo, exato, ambiente entre enfermeiros e equipa e tudo, também gostaste. Sim, eu lembro uma única lembrança que eu tenho de trabalhar com, e pronto, em hospitalar foi no meu curso, e pronto, como estudante, e é diferente. Eu não sei, eu sinto que a equipa trabalha de uma forma diferente. E depois também temos diferentes nacionalidades, as pessoas são mais inclusivas, e isso acho que faz bastante diferença. Uhum. Mas pronto, e agora quando me mudei para Guernsey, eles não têm aqui um serviço, não têm especialidades, Uhum. portanto meteram numa medicina geral onde eles recebem os utentes com, pronto, de cardiologia também. Mas Ok. é mais medicina geral e utentes confusos. E é isto. A parte boa. Exato. É interessante, porque eu também estou na cardiologia, mas é pediátrica, por isso Ah, que bem. é assim um ponto aqui em comum. É interessante, mas acho que acaba por ser. Lá está, eu acho que não seria a minha primeira escolha, cardiologia, porque acho que é um bocado complicado, a verdade seja dita, mas epá, lá está, apanhando o ritmo, acaba por ser bastante interessante, sim. Yeah. Sim, eu sinto, por exemplo, eu quando estagiei, por exemplo, pneumologia, Uhum. é interessante, mas não sei, drenos e pessoas ali com dificuldade respiratória, não é para mim. Yeah. Sei lá, deixa-me pensar, ortopedia, pessoas ali entaladas, não entaladas, engessadas, com as pernas no ar, nem sei como é que é, só sei como é que é nos filmes, que eu nunca fui para a ortopedia Yeah. sequer. Ai, eu tive Mas, que não. Vai, cardiologia, não sei, tem aquela sua acho que é parte, não muito mais sei. do que as pessoas pensam mesmo. Acho que Sim. é muito mais complexo. Pá, e é nesse sentido que acho que dá assim um bocado de respeito. Mas pronto, yeah. Ah, Sim, saber os ritmos e, sei lá, vim para este serviço aqui e as pessoas, eles não têm muita experiência de cardiologia e eu sinto que eu cheguei lá e eles tipo, oh meu Deus, tu sabes tanto de cardiologia. Eu, calma, não sei assim tanto, tive 2 anos, sei um exato, bocadinho. Mas yeah. é tipo, sou uma experta em cardiologia para eles. Mas olha, por acaso, então, ainda aqui para esta parte de especialidades, como é que funcionas e como é que tu sentes que é essa diferença de Portugal, em que nós tiramos e somos enfermeiros de cuidados gerais, e aí, pronto, eu sei que é um bocado mais complexo, talvez, e depois temos aqui os mini cursos ou especialidades, como é que, pronto, se consegues dar aqui uma explicação É rápida assim, e simples sim, para percebermos. eu acho que as pessoas têm uma noção assim um bocadinho diferente de como é a Inglaterra, porque eu lembro quando estava a estagiar, que eu já dizia que queria ir para a Inglaterra e eu tinha um dos meus orientadores a dizer: tu vais para a Inglaterra, vais-te formar só naquela área, naquela técnica específica, e tu depois, quando quiseres voltar para Portugal, ninguém te vai dar equivalência porque tu não vais saber nada. Não Yeah. é Há assim. muita Não. gente que passa essa ideia, por isso é que eu queria que tu desmistificasses isto um bocado. Sim, exato. É assim, eu sinto que eu fui para lá, eu tenho, pronto, estou no serviço, falando de Southampton, no serviço de cardiologia. Pronto, e é exatamente o mesmo que em Portugal. A única diferença é que eles dão formações de ritmos cardíacos, como ler um ECG, como os medicamentos mais usados e dão autonomia sei lá, de tratar o utente às vezes. Isto não é, pronto, assim, falando assim, até parece que sou médica, não. Não, mas Mas a forma como eu lido com a equipa é diferente porque eles respeitam-me. Ou seja, eu tenho uma interação espetacular com os médicos. Eu sei, deles deram umas formações de cardiologia e dos ritmos, e eu chego ao médico e disse: Olha, isto está assim, eu vi este problema, e eles, exatamente, olha, também tem isto aqui, se calhar exato. então vamos fazer isto. E eu não acho melhor fazer isto? Realmente tens Yeah. razão. Porque, lá está, porque deram-me esta formação e eu lido com isto no dia a dia e acabo por ter um bocadinho mais de experiência. Mas fora esta experiência de cardiologia, eu faço exatamente o mesmo que se faz em Portugal. Dou Ok. banhos, vejo os sinais vitais, dou medicamentos orais, subcutâneos, intramusculares, endovenosos, sei lá, tudo e mais alguma coisa. Faço exatamente o mesmo. E sabes se por acaso é assim em todas.
a região do Reino Unido ou só, neste caso, nesses hospitais em que tiveste? Não sei se tens mais referências de pessoas que foste conhecendo ao longo desta jornada, ah, ou se é mesmo geral e podes dizer tipo, ok, funciona assim, é tranquilo. Sim, é assim, eu tenho pessoas em Londres, pessoas que eu conheço que já tiveram, ou seja, que trabalharam comigo, mas que já trabalharam noutros hospitais no país e é sempre o mesmo. Ok. Se calhar o que eu acho que as pessoas pensam é que quando tu vais pela primeira vez para um hospital, por exemplo, eu não posso tirar sangue, eu não posso colocar catéteres periféricos, eu não posso algaliar, porque apesar de ter o curso em Portugal, eu tenho que fazer pequenas formações para renovar. Uhum, Pronto. ok. Ou seja, é como se eu não sequer tivesse esse conhecimento. Portanto, claro que ao início, se calhar, se eu não fizer as coisas, o conhecimento vai um bocadinho andando para trás. Mas eu fiz tudo isto em 3 meses. É isso que eu te ia perguntar, como é que foi o timing? Essas formações, tipo, para renovar, como estás a dizer, foi tipo, quantos, sei lá, dias, horas, como é que foi essas formações? Sim, isto é assim, isto eles têm um programa online que eles chamam, é tipo um e-learning. O curso deles chamava-se VLE, mas é Virtual Learning, não sei das quantas. Pronto, uma aula virtual. E eu simplesmente tenho que me aplicar e se calhar tenho que ocupar o meu tempo fora do trabalho e que não me pagam, é verdade, mas tenho que me aplicar e eu penso, ok, eu quero fazer isto em 3 meses. Então eu vou online e vou fazer tudo e mais alguma coisa online e marco os cursos. Claro que eles depois têm que autorizar e eu tenho que marcar os cursos, pronto, tentar, não é tentar marcar quando eu estou a trabalhar. No entanto, quando eu vou fazer os cursos presenciais, Uhum. essas horas são pagas. Ok. Portanto, são contadas. Portanto, eu trabalho 37 horas e meias na semana. Se eu tiver 5 horas no hospital a fazer sei lá, o curso de algaliação, Uhum. eu trabalho menos 5 horas a cuidar dos utentes, por exemplo. Ok, exato. Portanto, Tenho. essas horas são contabilizadas para as minhas horas de trabalho. Yeah. E pronto, é só fazer isto, tenho é que ser proativa. Se não fores proativa, claro que vai demorar. Mas lá está, acho que qualquer pessoa que também tenha esta iniciativa de mudar de país, acho que por si só depois já vai ter esta proatividade, porque ok, agora já mudei, pá, o que é fazer uma formação destas? E também temos que fazer isto valer a pena. Mas lá está, Sim. isto eu acho que é um bocado a nossa mentalidade, acredito que o resto também seja igual, senão acaba por Pois. não valer muito a pena. Mas eu ia te perguntar, exato, se, ou seja, estas formações não são pagas, é tudo oferecido pelo hospital e pelo teu serviço. Sim, é um programa que toda a gente tem acesso no hospital e nós, aliás, temos cursos obrigatórios que damos uma semana antes de começarmos, damos em casa para nós fazermos aquilo. Por exemplo, um, a f- uma cena que é Fraud and Awareness, que é, por exemplo, para nós tentarmos, é um curso específico que nos ensina a não cedermos aos scams. E o que é um scam, por exemplo? Ok. E eles dão-nos uma semana e diz, olha, tens que fazer estes 20, 30 cursos. E tens uma semana em casa, que pagam como horas normais, e pronto, logo na primeira semana de sempre, e tu aprendes, por exemplo, a não, por exemplo, como portugueses, se tu tiveres pessoas portuguesas no serviço, tu vais querer falar em português, como é óbvio. Yeah. Pronto. E o que eles ensinam é do género. Imagina que eu estou a falar com uma pessoa inglesa e a pessoa diz até uma barbaridade. E eu de repente venho para o português e começo-me a rir e a falar em português, dá a entender que eu estou-me a rir de outra pessoa. Yeah. Pronto, estas coisas que eles até têm vídeos online e Ok. explicar do género, olha, eu preciso de falar com esta pessoa por causa disto, não é nada contigo, ok? Por exemplo, coisas desse género. E Bem, são cursos online que toda a gente tem acesso e yeah. depois podes, para além disso, fazer então as tais formações, que são online e presenciais. Ok, muito Mas fixe. pronto. Por É acaso, um bocado cansativo. mas acho que é uma forma de te descontrair em vez de estar sempre no trabalho, tipo, também vais tendo este equilíbrio na fase inicial de adaptação, Sim, um mix dos dois, pelo menos. Ok, se calhar em inglês não é. Se calhar não sentimos que seja tão intenso do que estar neste, no meu caso, em sueco, e precisamos, se calhar, ali de uma pausa, tipo, ok, calma, pois. estou em casa aqui a estudar. Mas acho que pode ser um bom mix nesta fase inicial, tipo, de rotina entre estares a estudar ou estás no trabalho e ires aprendendo aqui. Tipo, este tempo de adaptação acho que acaba, sei lá, por ser bom, se calhar. Mas não Sim. sei. Tu sentiste que. Tu estiveste aí na fase do Brexit? Não, já foi depois do Brexit. Pois, e sentiste que houve alguma dificuldade nesse aspecto? Assim, havia muitas pessoas que me disseram que houve muitas diferenças, mas como eu já vim depois, eu para mim não senti diferenças nenhumas.
Ok, O que eu acho que o que houve de alterações é que, primeiro que tudo, o exame que eu fiz para vir para cá foi um exame que é o Occupational English Test, o uhum, OET, e de antes era o IELTS, pronto. ok, Mas eu acho que disseram que o IELTS até era mais difícil, não sei. A outra diferença é que acho que, se não me engano, eu acho que é o visto, porque eu uhum, acho que nós agora precisávamos de ir com um visto de trabalhador, ou seja, já tínhamos que ter trabalho, a oferta. sim, E só depois é que podíamos começar a aplicar. Tanto que a Vitae, quando fez comigo, eu primeiro trabalhei para a entrevista, fiz entrevista, recebi a proposta e só depois, ok, então vamos trabalhar para o exame. yeah, Enquanto que antes eu acho que não precisávamos do visto, acho que as pessoas podiam vir sem ter o trabalho. ok, ok, Pronto, acho que era a diferença. Agora precisamos ter primeiro a oferta garantida e só depois porque temos que aplicar para o visto e mostrar o contrato. yeah. Ou seja, até em níveis de diplomas não há nenhuma complicação, é tipo, o nosso diploma equivale. Eu acho que tudo o que seja assim dentro da União Europeia, por norma, costuma ser tranquilo. Sim. Reino Unido, lá está com esta coisa, pronto, logo com o Brexit ficamos sempre assim, um bocado aquela dúvida no ar, mas... Sim, é assim, por exemplo, eu também, um dos motivos pelo qual eu optei por ir por uma empresa e não sozinha é porque havia muitas coisas que eu não tinha a certeza de como é que havia proceder. E eles foram muito bons comigo, eles foram espetaculares. Eles disseram: Olha, tu precisas disto, precisas de diploma, precisamos trazer os teus diplomas, os teus certificados. Nós temos uma pessoa aqui que traduz, basta pagar X, que era uma quantidade irrisória, e eles traduziam e pronto. E em vez de estarem a pagar a outra empresa, se calhar poupava 10 euros, eles faziam tudo logo ali, já tinham as coisas. Mas pronto, eles ajudam com tudo, e por isso é que eu optei também por ir pela empresa. Yeah. E porque também éramos duas pessoas. Exato. Ok. E que então, que diferenças é que tu achas assim maiores em relação a Portugal e ao Reino Unido? Acho que pelo percebi já tinhas mencionado esta parte de hierarquia. Digamos assim, acho que não sentem tanto esta diferença entre médicos e enfermeiros. É tipo, há muito esta mutualidade e temos um bocado uma voz mais ativa, talvez. Sim. Mas pronto, vou-te deixar aqui explicar um bocado qual é as diferenças principais que notas. Olha, só uma coisa que eu tenho assim uma vaga ideia, assim muito simples, entre médicos e enfermeiros de Portugal, é que acho que para escrever um paracetamol à noite tínhamos que ligar ao médico. Olha, vou tentar com febre, pode prescrever um paracetamol. Aqui nós temos um livro que diz que existem certas medicações que o enfermeiro pode prescrever. Portanto, eu posso prescrever paracetamol, Uhum. laxantes, posso prescrever cremes, por exemplo, sei lá, cremes com mel por causa de uma ferida qualquer. Uhum. Só isso faz uma grande diferença, que eu não vou estar a chatear um médico por um paracetamol. Exato. Acabamos por chatear à mesma, porque nós chamamos é uma start dose, é uma dose única para aquele momento. Uhum. E depois, se nós quisermos, por exemplo, se nós acharmos que o utente precisa daquilo regularmente, nós pedimos ao médico então para prescrever no sistema para ser algo SOS. Ok. Pronto, e ele já está prescrito, nós só temos que assinar. Mas só o facto de eu não ter que chatear o médico e poder dar naquele momento é uma Exato. grande diferença. Não. Pronto, eu também, eu não sinto tanto isto aqui agora em Guernsey, mas em Southampton, como eles têm uma equipa grande de médicos e eles estão constantemente pronto, comunicam com os enfermeiros e com toda a gente, eu sinto que existe não sei, esta interligação, este trabalho de equipa, que é o que nós temos que fazer. Yeah. Tanto que eu trato os médicos por é tu para aqui, tu para lá. Quer dizer, em inglês também o you do vosso Exato. tu é Possível. igual. Yeah. Mas, por exemplo, eu não trato, por exemplo, o Dr. Richard, eu trato por Richard. Yeah. É Richard, how are you? Exato. Chego Yeah. de manhã e digo, então, está tudo bem contigo? É Então, mas verdade. dormiste bem, estás um bocadinho cansado. É assim a conversa que eu tinha com os médicos. É verdade. Yeah. Eu percebo. É tal e qual. Aqui sinto que é tipo muito mais leve, estás muito mais tranquila e tipo esta confiança que eles também te dão a ti e tu sentes, ok, também estou a fazer o meu trabalho correto, é tipo, somos amigos, estamos a trabalhar tipo ao bem deste paciente que está aqui, não é? Sim, Pá, tipo, olha, eu mando em ti, faz isto. exato. Mas eu acho que também depende da hierarquia, porque nós temos os médicos júnior, que nós chamamos SHO, temos os que estão no meio, que é o Reg, que é pronto, que é aquele que basicamente, digamos que está em charge no turno, mas depois tu tens o que está acima, que é o consultant.
que é aquele consultant, tu não consegues dizer tu para aqui, tu para lá, já é doctor, doutor, olha, doutor. Portanto, eu acho que tem a ver com a hierarquia que eles estão e com o que eles estão habituados. Mas Ok, não é tanto como é em Portugal, pronto. exato. E Exato. mais, também que pensar em relação, lá está, ao ambiente entre colegas, até Ah, mesmo sim, sim. se sentes que são, é tudo tipo simpáticos, se te ajudam, se não há esta coisa tipo, olha, tens que fazer isso. Não, não, eles são espetaculares e eu sinto que, ou seja, não te estão constantemente a julgar. Tu não acertas uma coisa, porque ao início, pronto, nós fazemos a medicação com algum enfermeiro e claro que há uns que te vão nos perguntar, olha, para que é isto? E ao início, eu trabalhando numa Santa Casa Misericórdia durante um ano, eu não andava a estudar os medicamentos, portanto, houve muita coisa que eu me esqueci. Uhum. Pronto, e eles às vezes faziam umas perguntas e eu disse: olha, não me lembro para que é isso. Ela, não te preocupes, também é assim, tu abres, eu vou-te ensinar, carregas aqui em cima do nome do medicamento e aparece-te o link a dizer o que ele é e para que é que serve. Tal e qual, yeah. Tão simples quanto isso. Exato. Pronto, e não há aquele ambiente julgativo, não há. E depois outra coisa também é que como chefe de equipa, que em Uhum. Portugal quem é que são os chefes de equipa? São as pessoas mais velhas, que já lá estão no serviço há muito tempo. Para Uhum. teres a noção, eu estava há menos de um ano naquele serviço e comecei como chefe de equipa. Exato. E como é que foi essa responsabilidade? Assim, foi um bocadinho, é complicado, porque eu no serviço, também depende do serviço onde tu estás. No serviço onde eu estava, o que eu faço, a rotina é tipo, faço a volta, a ronda com os médicos, eles vão ver os utentes todos, fazem os planos, e eu ia atrás deles com um iPad a ver os resultados, ia com a minha folha, ia com o computador onde tinha a passagem de turno, ia atualizando, ia vendo os resultados, e disse, olha, este utente de potássio, se faz favor, olha, magnésio, se faz favor. Olha, não, este utente disseram durante a noite que a diurese não foi muito boa. Sim. Pronto, e era isto que eu fazia. E Uhum. ao mesmo tempo tinha que controlar admissões, transferências e altas, porque no meu serviço era um serviço de admissões Ok, sim. também. Pronto, e era um bocadinho. Exigente. Exato, essa Desafiador. palavra mesmo, exigente, sim. Eu percebo. Ah, mas era diferente, porque eu depois de perceber como é que o serviço funcionava, conseguia estar com os médicos e ter outro conhecimento, porque eles depois dizem outras coisas, eles explicam. E Uhum. eles, como é um hospital também que te ensina, Sim. eles explicavam-te, eles diziam, olha, este utente vai fazer isto. E depois, como tinha muitos dos júniores à volta, os médicos explicavam, olha, eles vão fazer isto por causa disto e disto, e eu ouvia. Então era bastante interessante e gostei bastante, gosto bastante disso. Mas pronto, também é assim, tu tens que ser proativa. Eu falei mesmo com as minhas chefes e disse, fez 6 meses e disse, olha, estou contente, estou confiante para começar como chefe de equipa. E eles Ok. disseram, olha, temos uma lista de pessoas à espera, Uhum. talvez nesta altura comeces e pronto. E depois eventualmente comecei. Mas em Super. Portugal, achas que era assim? Não, de todo. Yeah. Eu também, eu estava. Exato, foi também no verão passado, a primeira vez, estava lá há um ano e eu vi lá do tipo, uma colega minha veio e disse: Olha, vais ser chefe de turno. E eu assim, epá, eu estou cá há um ano, não pode, tipo. Mas lá está, vimos com essa mentalidade de Portugal, do tipo, não, nós somos novas aqui, não temos conhecimentos para isto. E, Não, não é. Eles querem capacitar as pessoas para ter as qualidades e para poder fazer o serviço funcionar. E mesmo que tu queiras só experienciar e que não fiques como um chefe de equipa, eu acho que é também para teres esse conhecimento e como é que as coisas funcionam, nem que seja para também respeitares quando o outro está como chefe de equipa. E eu exato. acho que isso faz com que a equipa também trabalhe muito melhor. Yeah. É tal e qual. Acho que por acaso estas. Lá está, são mentalidades que acho que nós não estamos habituados e depois, pelo menos eu senti esta dificuldade em fazer aqui a troca. Tipo, mudar um bocado o chip de ok, olha, calma, que já não estás em Portugal. Eu também só trabalhei lá há um ano, mas se calhar tens de te adaptar um bocadinho mais a esta cultura e pensares, calma, também não estão a ver dessa forma. E não é bem assim. Então acho que, pá, pelo menos eu senti que foi este um dos maiores desafios. Mas Sim. e te perguntar a ti o que, assim, que desafio é que tu achas que sentiste nesta mudança? O que é que foi assim mais desafiante para ti? Uma coisa que ainda nem sequer falámos aqui, acho que foi mais exigente, foi mesmo estar longe da família e dos amigos. Yeah. Que acho que é a parte que as pessoas, pronto, pesa mais.
Sim, apesar de estarmos na Europa, assim, as viagens não são baratas. exato. Ganhamos um bocadinho mais de dinheiro, conseguimos eventualmente usar esse dinheiro para ir ter com a família, mas depois tens que racionalizar as tuas férias e em vez de ir conhecer outros países, que é o que eu quero fazer, tens de pensar, não, este mês vamos ter com a família. Yeah. E depois é estar longe, é estar com a videochamadas, é celebrar os anos, não conseguires celebrar os anos dos teus pais, estar longe e às vezes até estás a trabalhar e Sim, faz uma videochamada e dizer, olha, parabéns, um beijinho grande, não é a mesma coisa do que estar lá presencial a dar um abraço. nós pensamos tipo, ok, já estamos um bocado mais habituados, mas acho que custa e pesa sempre mais um bocadinho, tipo, ok, como é que vamos gerir? Yeah. Mas tu costumas ir com que frequência, por exemplo, a Portugal? Pronto, primeiro que tudo, nós temos mais férias cá do que em Portugal, Ok. ok? Eu Quantas? tenho à volta de cerca de 8 semanas por ano. Ok, uau. Pronto, 7 a 8 semanas, mais ou menos. Então, o que eu acabo por fazer é, às vezes, ir só uma semana Uhum. e eu chegava a ir, sabe, 2 a 3, 3 em 3 meses. Por Ok. exemplo, eu faço anos em janeiro, portanto, eu chegava a ir, por exemplo, nos meus anos em janeiro. Uhum. Depois, por exemplo, o ano passado usei o mês de março, e para outra altura, portanto, até fiquei bastante tempo sem os ver, fiquei 6 meses. Mas Yeah. pronto, fui para fora, depois voltei a ir em maio para fora, fui ao México e depois acabámos por ir no verão, acho que junho ou julho, fomos, portanto, até ficámos bastante tempo sem ir. Mas acho que foi tipo julho, depois agosto, setembro, outubro, porque o meu namorado faz anos em outubro, portanto, 3 meses. Uhum. Depois fomos em dezembro, portanto, outubro, novembro, dezembro, 2 meses depois. Yeah, é um bocadinho, Depois exato. voltámos a ir em janeiro, nos meus anos. Isso foi o. Não, yeah, não, não se pode mesmo queixar. Mas vocês têm voos diretos por acaso? De Londres, sim. Mas, por exemplo, eu em Southampton, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir. Pronto, nós acabamos por comprar um carro, mas pronto, podemos ir de carro até o aeroporto, que são 2 horas e meia de carro até o Ok. aeroporto. Ou então ir de comboio até o aeroporto, também são para aí 2 horas, 2 horas e meia de Uhum. comboio. E depois aí sim, temos de Londres, temos voos diretos para Lisboa. Mas agora ainda é mais complicado, porque agora não há voos diretos de Guernsey. É muito complicado. Nós também não temos voos diretos e eu acho, sinceramente, acho que é um bocado mais difícil a logística, não tendo. Pá, se calhar as pessoas não faz muito sentido e não percebem, mas a energia e o tempo que tu gastas a fazer as partes da escala, e também costuma ser mais caro, né? Acho que torna um bocadinho mais difícil a logística. Eh, Mas E fogo. depois não é só isso. É, por exemplo, imagina, agora uma coisa que eu tenho que pensar é no inverno, em que há mais vento, chuva. Uhum. Imagina, se um voo atrasar e o voo for direto, ok, tranquilo, chegaste 1, 2 horas mais tarde. Não. Mas agora, se o teu primeiro voo atrasar, e se não Yeah. conseguires fazer a mudança para o outro voo, percebes? Até agora tens que ter este pensamento e é chato. Olha, o que nós costumamos fazer, por acaso, e costumamos ir sempre no voo da manhã, no mais cedo possível. Então é tipo, ok, aqui estamos um bocado mais seguros, nos primeiros voos não costumam atrasar. Então costuma ser, epá, essa costuma ser a nossa escolha. Só assim, Sim, sim. mas, e nunca correu mal, mas às vezes é tipo, corremos, temos que correr nas escalas. E vocês têm que mudar de terminal também? Ou Ah, não? não, acho que não. É tipo, imagina, estás em Amsterdão e corres, se calhar, de uma ponta para a outra, ou no de Paris vais de autocarro para o outro sítio, por isso. Pronto, não é muito por aí, mas. Ok. Bem, por exemplo, nós aqui, ainda não fiz o voo, mas aqui, por exemplo, o voo em Londres sai no Terminal 1 e Uhum. parte no Terminal 2. Portanto, eu tenho que literalmente fazer o check-out e fazer o check-in. Ah, ok, não, não. Isso não. Poças. Portanto, eu tenho que pelo menos marcar com 3 horas de diferença, porque aconselho a estar 3 horas no voo anterior e se atrasar. Às vezes, por exemplo, eu agora vou em agosto, marquei o voo com 7 horas de diferença entre voos, porque tenho uma mala de porão. Yeah. Ah, ok, e ainda por cima. É muito, Yeah. é muito chato. Ai, mas pronto, eu acho que arranjamos sempre aqui formas um bocado de dar a volta e tentar combater e acabas por ganhar a tua própria rotina e dá para distrair um bocadinho. Ah, Sim, exato. Já acabo por trazer, até já comprei cenas, aquelas cenas para pôr no avião para teres o telemóvel à tua frente.
almofadas para o pescoço, cenas para me entreter no aeroporto, malas mais ergonómicas, sei lá, tu arranjas sempre tudo e mais alguma coisa para ser o mais confortável possível. Exato. Mas pronto, mas sim, esse é um dos desafios de estar longe, é a família, como é óbvio. Yeah, é um bocado chato. Há bocado ia-te fazer uma pergunta, mas depois, entretanto, escapou-me. Ia-te perguntar se vocês aí, porque não são todos os países que têm, mas alguns na Europa já vão começando a ter, se têm assistentes de enfermagem ou não. Como é que funciona? Ah, acho que depende, o que é que tu entendes por assistentes de enfermagem? Por exemplo, nós aqui e na Holanda temos assistentes, ou seja, pessoas que têm um estudo, não como enfermeiras, mas que podem, por exemplo, tirar sinais vitais ou tirar catéteres periféricos ou tratar, por exemplo, dar comidas nas sondas nasogástricas, ajudar na Ok, parte dos banhos, ou fazer, darem só mesmo a parte dos banhos e, pelo menos na parte da pediatria em que basta ser uma pessoa. sim. Ah, Sim, agora estou-me a lembrar, tu falaste no teu outro podcast sobre que tu começaste como assistente de enfermagem, não foi? Pronto, exato. nós aqui nós temos, agora, pronto, aqui nós temos, nós funcionamos por bandas, ou seja, eu sou band 5 e Ok, sou considerado enfermeira. ok. Nós temos, por exemplo, o band 2 que é auxiliar, Uhum. e eles podem tirar, qualquer auxiliar pode tirar sinais vitais e tirar cânulas, acho eu, não. Por acaso isso não tenho a certeza, mas sinais vitais podem. Ok, E depois lá está, eles funcionam também todos por formação. Portanto, se um auxiliar for tirar a formação de sangue, eles podem tirar sangues. Eu tinha ok. muitos auxiliares no meu serviço que me ajudavam na manhã com os sangues. A sério? Yeah, eu que era espetacular, que eu tinha lá uns que eram espetaculares a tirar sangues. Eram melhores que eu e tudo. Sim, às vezes já são melhores que nós. Sim, já tinha uma estaleca. Exato. Mas pronto, é a mesma coisa. Há uns que também acabam por tirar a algalia, pronto, para algaliar, só que depois existia aquela vertente que muitos me diziam que é para que é que eu vou estar a tirar mais formações se eu não estou a ser mais pago por isto? Pois é isso que eu queria perguntar, exato. No entanto, acho que se tu começares a tirar um bocadinho mais de formações, tu podes pedir e podes ser band 3 que é Hum. auxiliar e que recebe mais um bocadinho e és reconhecido por exemplo, colocar cânulas, tirar sangue, colocar os catéteres, fazer mais umas quantas coisas. Mas em termos do que eles podem fazer, depende das formações que eles tiram. Ok. Pronto. E depois tens o band 4 que é um enfermeiro, mas é um enfermeiro que ainda não terminou tudo. Portanto, podem fazer quase tudo o que o enfermeiro faz, à exceção de medicação endovenosa. Ok, tranquilo. Pronto. Ainda E estão acho que a mais umas iniciar quantas coisinhas ou outras. ainda estão durante a licenciatura? Ou como é que é? Ou Não, ainda não eles, têm as informações todas? eles terminam, eu acho que eles fazem, acho que são 2 anos ou 2 anos e meio e podem terminar o curso ali. Pronto, Ok. isto relativamente aos anos não sei muito bem, porque eu achava que eram 3 e depois se tirassem o outro ano que era 4 eram band 5, mas já me disseram que não, que eram 3 e é band 5. Então, olha, não sei. Mas depende do tipo de curso que tiram, quando Sim, terminam podem ser band 4 e depois se quiserem tirar aquela formação extra passam para band 5. ok. Pronto. Agora, como funciona ao certo, não sei muito bem. Ok. Mas Mas, até porque para nós, pronto, é um bocado, não, sim. não é assim tão importante porque nós próprios, quando já vimos, já vens então com band 5. Pois é, isso que eu ia dizer. Uma coisa que não me explicaram, mas também não fez assim grande diferença, que é, eu, por exemplo, o meu contrato diz que eu sou band 5. E Uhum. eles, quando me fizeram a oferta, diziam, olha, vais receber isto anualmente, como band 5. No entanto, eu, quando fui para lá, fui as primeiras 2 semanas, fui paga como band 4. Ok. Porque eu só sou band 5 quando eu tenho o PIN na ordem, que é o Ah, NMC. Portanto, ok. como demorou 2 semanas até eu receber o meu PIN, quando veio no ordenado eu vim com 2 semanas descritas como band 4 e as outras 2 semanas descritas como band 5. Ok. Yeah. Pronto. Que é um bocadinho, pronto, é assim, é de género, não me avisaram, mas também não fez assim grande diferença. Mas pronto, é enquanto não tens o PIN, mas também se tratares logo das coisas, houve pessoas que demorou 3 dias a tratar. Mas isso é então como se fosse tipo a tua legalização, como se fosse tivesse a cédula da ordem, é isso? Sim, é isso, é exatamente a mesma coisa, é a ordem, é registro na ordem. E depois da band, exato, acima da band 5 o que é, quais são as que existem neste caso? Pronto, band 6 que.
por norma, ou seja, tu para seres band 6, por norma convém ser chefe de equipa. Se Uhum. é chefe de equipa, tens a experiência e por norma, assim, tu podes ser band 6 sem ser chefe de equipa, mas tu tens, imagina, 20 pessoas a competir contigo com experiência de chefe de equipa e tu não tens, quem é que vão escolher? Um dos 20 e não tu, né? Pronto. Mas por norma tem responsabilidades como chefe de equipa, começa a tomar, a fazer mais, pronto, a gerir uma espécie de equipa de educação. Ok. Pronto, nós temos, por exemplo, eu era no meu serviço eu era Diabetes Link Role, ou seja, Uhum. eu fui a formação de diabetes e depois eu era a pessoa no serviço que era o ponto de ligação da diabetes. Ou Uhum. seja, eu tinha aquela formação, ia ver quais é que eram as novas atualizações naqueles 3 meses e depois eu tinha que ir ter com as pessoas e dizer, olha, existe isto de novo, e ia fazer um update às pessoas. Ok. Pronto. E eles, como band 6, eles acabam por gerir várias equipas. Por exemplo, eu tinha uma band 6 que fazia parte dos diabetes, da parte renal, mas não sei o quê, e ela depois vai alocando às outras pessoas, aos band 5, para ser os link roles. No Uhum. entanto, ela também tem essa responsabilidade. Ok. Ok. Pronto. Não Ou tem seja, nada a ver com tipo especialidades. Não, se tiveres uma especialidade, sobes para outra banda, não? não, ou seja, eu, por exemplo, eu se estivesse lá em Southampton e ainda tivesse, neste momento, ainda continuasse como chefe de equipa, diria que se neste momento houvesse uma vaga, eu candidatava para um band 6 e uma entrevista e, Uhum. pronto, competi com outras pessoas a ver se me escolhiam. Ok, então é por entrevistas que depois sobes de nível. Nível. Sim, 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 é basicamente isso, sim. E qual é o máximo? Então é esse o 6? Então, band 6 é isso, band 7 por norma é chefe de serviço. Ok. Um, depois tens dentro do band 7, acho que agora depois depende dos sítios. Por exemplo, aqui tu em Guernsey tens band 6A, que é uma coisa que eles chamam de Deputy Manager, que eu não faço a mínima ideia do que é, ainda não percebi. Mas pronto, lá não havia. Lá tens o 6, o 7, depois Uhum. tens o 8, que são os matrons, que são os matrons. Imagina, tu dentro da cardiologia tens 10 serviços de cardiologia. Ok. É aquele que gera os 10. Exato. Exato. Ele faz a gestão Ok. desses serviços todos de cardiologia. Yeah. Uau. Pronto. Depois, dentro do band 8 tens 8A e 8B, e eu acho que ainda tens um band 9 que é mais de gestão, que nem sei ao certo o que Ok. é. Ainda veio. Ok. Ainda são alguns mesmo assim. Sim. Ou seja, eu diria que o meu objetivo seria evoluir, sei lá, tipo, se eu continuar aqui no Reino Unido, sei lá, nos próximos 10, 15 anos, o meu objetivo era ser band 7. Exato. Ok. Mas não iria para o 8, porque o 8 já é matron e acho que já não é um dos meus objetivos. Ok, e neste momento, ou seja, exato, atualmente, ou até podes fazer uma comparação com os dois sítios que quiseres, achas que como enfermeira de band 5 se compensa a nível de estilo de vida, ordenados, ou pronto, acho que compensa sempre muito melhor, muito mais do que Portugal, né? Mas eu vou deixar esta parte para ti, por causa um bocadinho. Então, relativamente a números, eu vou ser assim mesmo muito sucinta, que é em Southampton, eu fazendo exatamente o mesmo, sem recebendo turnos extras, eu recebia à volta de 2.600 libras, Ok, sem extras. E 2.600 libras é muito mais em euros. sim, sim. Eu aqui em Guernsey, fazendo exatamente isso, sem turnos extras, recebo à volta de 3.900 libras, Uau, é sem muito extra. mais. Uma grande diferença. Poça. Sim. Mas é assim, eles também me estão a pagar, porque assim, tu dentro de cada banda, tu Sim, tens patamares, ou seja, tens progressão na carreira. ok. Portanto, eu trabalhei, a cada 2 anos eles aumentam-te. Portanto, Uhum. eu trabalhei em Southampton, consegui comprovar que trabalhei um ano em Portugal. Sim. Portanto, bastou esperar só mais um ano e eles pagaram o patamar a seguir Ok. dentro da banda 5. Portanto, isto, por exemplo, para pessoas que vêm de Portugal. Imagina que agora uma pessoa está a trabalhar em Portugal e já está a trabalhar em Portugal há 5 anos. Eles, Sim. quando forem para lá, vão receber no patamar final da banda 5. Ok. Ok. Pronto, desde que eles tragam Vou comprovar. sim, ou seja, não os ordenados, as propostas de emprego, os Certificado. certificados, exato, traduzidos a dizer que trabalharam durante aquele período, mandam para os recursos humanos e eles passam para outro patamar. Ok. Mas, ok, é um bom ordenado, mas em termos de estilo de vida e tipo e custo mensal, como é que tu
achas que funciona? Por exemplo, quanto é que consegues poupar? Apesar de, lá está, estás a dividir a casa e estás a fazer uma vida a dois. Acho que acaba sempre por ser melhor do que fazer sozinha. Sim. Mas, pronto, É yeah. assim, por exemplo, vou falar de Southampton, porque Southampton, os custos, pronto, Inglaterra, os custos de vida e ordenados, eu acho que é muito idêntico a Portugal. Portanto, uma renda de uma casa, eu estava a arrendar um apartamento com dois quartos, perto do hospital, a 15 minutos a pé, eu Ok. pagava mil libras por mês, sem despesas. Pronto, para além, ou seja, 1000 só para arrendar e depois pagava água, luz, gás e eles têm uma coisa que eles chamam o Council Tax, que é uma taxa do conselho. Uhum. Pronto. Ou seja, eu por mês só na casa eu gastava à volta de 1300 libras. Mas era a dividir por dois. Exato. Yeah. Depois, em termos de gastos de comida, eles lá têm Aldi e Lidl, portanto também acaba por conseguir opções mais baratas. Exato. Yeah. Então eu se calhar gastava à volta de 400, 500 por mês em comida para duas pessoas. Yeah. E às vezes já incluía aí uns restaurantes. Uhum. Ok. Yeah. Portanto, eu acho que eu conseguia poupar pelo menos 600, porque eu Ok. tinha um carro. E Ok. depois, pronto. E nós fazíamos um leasing, que é com o hospital. Nós tirávamos do ordenado a renda do carro. Ok. Pronto. Mas eu poupava entre 600 a 1000 por mês. Só tu. Só eu, sim. Exato. Yeah. Mas lá está, eu trabalho 37 horas e meia, são 3 a 4 turnos por semana. Havia semanas em que eu trabalhava 3 turnos, tinha 4 dias de folga. É muito Podia bom. fazer um extra. Mas eu, os turnos é de quantas horas? É de 12 a 13 horas, portanto era das 7 e um quarto da manhã às 8 e um quarto, um turno da manhã. Lá está, acho que às vezes é preferível. Imagina, nós aqui não temos a possibilidade de fazer isso. Ou seja, tenho de trabalhar estes turnos de 8 horas ou 10 horas, porque não podemos trabalhar mais do que X horas por dia. Então, isso Pois, logo aí obriga-me a trabalhar 5 a 6 dias. pois. Ou seja, nesse sentido, essa parte é boa. Ok, uma pessoa ao início houve 12 horas, mas ok, trabalhas 3 dias. Sim, é assim, é um bocadinho. Eu acho que custa habituar, porque uma pessoa. Uhum. Imagina, em Portugal há muitas pessoas que dizem: eu trabalho turnos a 6 horas, quando faço manhã-tarde, fazer essas 12 horas não é nada. Mas depois acabas, imagina, tu habituas-te a um estilo de vida e às vezes queres um bocadinho mais de folgas. Pronto, é um bocadinho chato e é cansativo. Mas eu sinto que às vezes ir para o turno, fazer só o turno da tarde, eu sinto que faço. Às vezes é mais chato e mais difícil fazer só à tarde, porque o outro da manhã se calhar não fez da forma como eu gosto e a rotina, então eu agora tenho que organizar tudo o que o outro fez na manhã, mais a minha parte. Ok, yeah. Pronto. E se calhar, se eu fizer eu mesma e tiver a tomar conta daqueles utentes o dia todo, já despacho coisas na manhã para ter a tarde mais livre, Uhum. por exemplo. Nem sempre funciona assim, mas Sim, sim, pronto. sim. Yeah. Então Mas, eu prefiro. yeah, eu percebo. E também trabalhas, ou seja, trabalhas manhãs, tardes, noites Sim, e fim de semana. sim. Yeah. As Quantos noites. por mês é que estás a trabalhar? Quantos quê? Desculpa. Quantos fins de semana por mês, mais ou menos? Eles dizem que nós temos que pelo menos trabalhar 2 fins de semana por mês e ter 2 fins de semana de folga. Mas eu já disse, há muitas pessoas que não querem trabalhar fins de semana, eu disse, também estão a trabalhar os fins de semana que eu prefiro ganhar mais. Yeah. Portanto, também existe esta forma mais fácil de conseguir os turnos, que é nós temos uma plataforma online em que podemos pedir, acho que são 6 turnos por mês. Podemos dizer, olha, eu quero ter estes dias de folga, eu quero trabalhar estes turnos assim, era o que nós fazíamos para conseguir turnos idênticos. Uhum. E acabávamos também por falar com os nossos chefes e dizer: olha, eu sei que há muitas pessoas que não gostam de trabalhar ao fim de semana. Se por acaso vocês virem que naquele mês conseguem colocar a trabalhar quase todos os fins de semana, coloquem porque eu não me importo. Yeah. Pronto, e tínhamos esta vontade e faziam isso. Por isso é que eu às vezes conseguia poupar mais porque ganhava um bocadinho mais, trabalhava mais fins de semana, por exemplo. Yeah, estou a perceber. Mas imagina, lá está, a diferença de Southampton para agora onde estás, deu uma grande diferença em termos de dinheiro, mas também reparas que é um estilo de vida mais caro. É. Sim, só para teres a noção, esta minha casa onde eu estou foi a mais barata que eu consegui encontrar. A renda desta casa são 2250 libras. Uau. Yeah. Mas, pronto, depois vem a parte em que Guernsey, como existe, tem muita falta de enfermeiros.
porque eles antes trabalhavam com enfermeiros de agência, em que vinham tipo aqueles que vão trabalhar 3 meses para um sítio, 3 meses para outro, pronto, os travel nurses. E o que acontece é que eles vinham para aqui 3 meses e depois iam-se embora. Então as equipas o conhecimento acabava por não solidificar. E eles querem incentivar as pessoas a vir para cá. Então eles durante 4 anos participam-nos com parte da casa. Ok. Portanto, por exemplo, eles dão, acho que é até 260 libras por semana. Por isso, mas é no ordenado, portanto, sofre descontos. Ah, ok. Portanto, Yeah. eles pagam, acho que sei lá, tipo 1000 e tal, ajudam-me com 1000 e tal, mas eu só recebo quase 800. Portanto, eu estou a pagar à volta de 1400 por mês da casa. Ok. Mas mesmo assim, de 2250 para 1400, É bom, é uma boa diferença. Tendo em conta também o que recebes, acaba por compensar. sim. Eu. E consegues já tipo, ter uma noção de quanto é que consegues poupar ao final do mês aí? Ou ainda está assim É assim, a tentar descobrir? neste momento também existem mais gastos do que propriamente poupanças, porque é uma casa nova, uma pessoa quer isto e quer aquilo. Yeah, é difícil. Mas pronto, a partir com as minhas contas, eu Sim. vi que conseguimos poupar à volta de 1700 a 2000 cada um Yeah, por mês. grande É diferença. uma grande diferença. Vocês aí continuam a deslocar-se de carro ou têm transportes? Temos uma paragem de autocarro mesmo à porta, só que o autocarro vem às 6h30 da manhã, demora 4 minutos a chegar e eu entro às 7. Então, eu tenho já trouxe de lado de Southampton umas trotinetes elétricas, Ok. só que elas aqui faz muito vento no inverno e então elas são muito instáveis. Então, olha, acabamos por arranjar um carro e pronto, e Ok. temos um carro. Também pagámos, que é 700 libras pelo carro, foi daqueles carros mesmo caquéticos que daqui a nada está a dar o berro. Desde que aguenta até o inverno está tudo ok. Sim, exato, olha, foi o que eu pensei. Mas não, temos um carrinho, arranjámos um carrinho e vamos dividindo, pronto. Ok, e então agora assim, mais para nesta parte assim, para terminarmos, acho que tínhamos muita coisa sempre para falar. Infelizmente, não se pode. Terminar e te perguntar que conselhos é que darias às pessoas, ou neste caso a enfermeiros portugueses, que estariam a pensar em migrar. Assim, eu acho que, primeiro que tudo, devem ver qual é que é o objetivo deles para estarem a sair de Portugal. Se é dinheiro, se é qualidade de vida, o que é. E depois fazer um estudo pronto, de onde é que querem ir, pronto, que vá de encontro aos objetivos. Uhum. E depois de fazer um estudo, falar com pessoas, ouvir os podcasts. É verdade, por acaso, eu acho que ajuda e faz falta mesmo. Sim. Mas pronto. Pronto, e eu acho que com isso as pessoas conseguem perceber exatamente o que querem, e então aí pronto, meterem-se na aventura e mudarem para o país, porque assim, neste momento Portugal está a ficar mal e acho que está a ir cada vez pior. Yeah. E eu sinto que, em termos de ponto número um, resumindo tudo o que também foi dito, é ponto número um, em termos de enfermagem, somos muito mais bem acolhidos e respeitados noutros países. Ponto número dois, somos muito mais bem pagos. Uhum. Agora, qual é que é os pontos negativos que as pessoas têm que ver se lhes faz diferença ou não, que é a família e os amigos. Exato. E, e é uma coisa que às vezes faz um bocadinho de falta, mas também por isso é que eu me mudei para aqui, que é a temperatura. Exato. Pronto, é assim, eu fui para Southampton e era chuva, nublado, chuva, nublado, chuva, nublado. Gostei imenso. Pronto, e eu, por exemplo, eu ia a Portugal, a minha mãe dizia, estás pálida, pareces da cor da parede. Yeah, é Pronto, verdade, é verdade. Yeah. e um dos motivos que eu também mudei de Southampton para Guernsey foi porque a melhor qualidade de vida, eu tenho uma praia a 15 minutos a pé, não sei se na filmagem dá para ver, mas eu neste momento já tenho o sol a bater-me nas pernas. Dá para perceber que está sol, pelo menos. Mas pronto, hoje já aproveitei, já apanhei um bronzinho no meu jardim. É bom, é Portanto, uma diferença. Eu acho, tipo, eu acho que nós só damos valor quando nos mudamos e percebemos, tipo, exatamente. Em Portugal, sei lá, imagina, nesta altura estava um bafo dentro de casa, mas se calhar ia falar com uma amiga minha e disse: Olha, vamos à praia. Em Southampton não há nada disso. Olha, está um bocadinho de calor porque a casa retém o calor. Vais lá para fora, estás a tremer. yeah, exato. Tipo, eu olho para ali, olha, sol, mas depois sais à rua e tipo, está vento.
Yeah. Não. Mas, Pois. opá, eu acho que lá está. O que eu senti foi o primeiro inverno é para morrer. Tipo, coragem, custa. Eu nunca tive herpes labial e quando me mudei para Southampton há 2 anos atrás, na semana seguinte tinha um herpes labial por causa do frio, Yeah. por causa da diferença de É temperatura. E verdade. fui em novembro, que também está frio em Portugal. Mas não é, epá, yeah. Acho que é mesmo aquela diferença, tipo, Exato. Mas pronto, eu acho que as pessoas devem ver quais é que são os objetivos e ver, fazer uma espécie de prós e contras e ver o que é que querem e ver o que é que vale mesmo a pena. E assim, uma coisa que eu também pensei foi muitas vezes eu e o meu namorado tínhamos aquele bichinho que era pá, e agora vamos para lá e se isto correr mal? E eu dizia que é assim, eu prefiro arriscar e conhecer o país e ter a experiência e depois voltar para Portugal porque exato. tenho por onde voltar, do que ficar a minha vida inteira a pensar, Ah, e se. exato, Pronto, exato, e é sempre uma experiência, eu disse mesmo, pode correr mal, mas olha, foi a experiência. exato. E acho que é uma experiência boa e enriquecedora, tipo, até para nós próprios, Exato. mesmo. Eu Ah, acho que cresci com a experiência. sem dúvida, tipo, fazer coisas que eu nem sequer era capaz, pensava que Sim. era capaz de fazer, organizar ou whatever. Eu acho que tu também disseste que tu foi a primeira vez que foste viver com o teu namorado também, não foi? Primeira vez a morar sozinha, primeira vez a namorar com o meu namorado, tipo, uau. Foi exatamente a mesma coisa para mim. Pronto, Yeah, é tipo, nós já estávamos juntos há muito tempo, mas mesmo assim é diferente. exato. Tipo, consegue gerir uma casa? Tipo, uau. E muitas pessoas a dizer, não, é que é assim, uma coisa é viveres com o namorado e estás em Portugal, se as coisas correrem mal, olha, vai para a casa dos teus pais, agora vais para um país com o teu namorado e olha, tem que ser. Exato. You never know. Exato. Mas é fixe, é bom, mesmo. E acho que acabamos por criar, tipo, o nosso próprio ninho e, tipo, a rotina e pá, yeah. E, Sim, exato. e em Portugal não saberíamos quando é que teríamos oportunidade para isso, que é mesmo assim. Sim, e assim, eu vi uma coisa, eu sigo a Catarina Gouveia online e ela comentou algo do género sobre a maternidade, sobre o quão ela é privilegiada porque conseguiu crescer por não ter tanto o apoio da família ao lado ao cuidar da filha dela. Pronto, e se calhar se tivesse a família era bom, mas não tinha aprendido certas coisas e tendo superado os obstáculos. E eu Uhum. vejo isso na mesma coisa para nós termos vindo para fora do país. Nós, pronto, somos. Qual foi a palavra que eu usei? Acabei de dizer, somos. ah, Esqueci, mas pronto, temos essa benesse de ter vindo para fora e ao mesmo tempo conseguimos lidar com as circunstâncias sem termos os nossos pais para nos ajudar ao lado. Exato, E isso lá está, isso ajuda a crescer porque conseguimos superar os nossos objetivos de forma sozinha e ter essa autonomia. sem dúvida. É mesmo, é tipo, agora és tu a tua mãe, o teu pai. Não há que Exato, tratar das coisas por ti. exatamente. É bom, acho que é uma sensação boa mesmo. Por mais que, ok, tem os pontos negativos, mas yeah. Acho que, Nossa, exato, yeah. sim. Mas pronto, acho que está perfeito terminar assim, algo inspirador. Algo inspirador. Não tenham medo de arriscar, acho que basicamente é isso. Vale sempre a Sim, pena. exato. Exato, vale sempre a pena correr o risco e ter essa experiência. Exato. Dá sempre para devolver, dá sempre para Exato, há voltar. sempre um caminho. Bem, todos os caminhos vão dar a Portugal. Sim, é assim, foi uma coisa que eu pensei e se gastar-me o dinheiro que gastámos para voltar, olha, mas eu prefiro perder o dinheiro do que viver sem ter experiências. Exato. É isso Acho mesmo. que pronto. Por isso, olha, pensem nisso. Exatamente. Para isso para depois para mais um próximo episódio. Ah, e E eu obrigada. sou podcast para terem as várias experiências. Exato, não vai faltar aí experiências. Obrigada, Magda. Olha, obrigada. Até à próxima. E vocês fiquem desse lado. Partilhem, ouçam todos os episódios, esclareçam dúvidas e força, não tenham medo. Exatamente.